Olá, olá pessoal, aqui do Autismo Infinito Planner, eu sou a Mari e hoje nós vamos para o nosso segundo vídeo, tá? O primeiro, né, aqui das 10 habilidades, né? O primeiro foi de contato visual e hoje nós vamos falar de segmento de comando, né? Então, esse vídeo é desenvolvimento de resposta a comandos em crianças autistas, né? O famoso segmento de comando, né? Como desenvolver, né? Então, nesse vídeo, ao final, né, desse vídeo, você saberá a importância do desenvolvimento, né, dessa habilidade, né, de segmento de comando, a atenção seletiva da criança, você saberá sobre a atenção seletiva de crianças autistas e a aplicação prática de comandos, tá bom? Então vamos lá. Mas afinal, o que é, né? Para que serve? Por que é tão importante desenvolver o segmento de comandos em crianças autistas, né? Então, o desenvolvimento da capacidade de responder a comandos é um aspecto crucial no tratamento e educação de crianças autistas, certo? Esse processo não apenas estabelece as bases da comunicação efetiva, mas também promove a interação social e a autonomia de nossas crianças, né? Então, só aí a gente já entende o quanto é importante, né? Então, através de uma abordagem estruturada e progressiva, podemos ajudar essas crianças, né, as nossas crianças, né, a desenvolver habilidades essenciais para a vida cotidiana e para seu crescimento pessoal. Então, vamos falar então da importância, né, do segmento de comandos, certo? Como eu falei para vocês, ou não falei, não lembro agora, no primeiro vídeo, eu leio, né? Por que eu tenho que ler? Né? Eu deixo aqui meu material preparado, né? Inclusive eu tenho ele impresso aqui também, se eu precisar. Eu leio porque eu não quero deixar de falar nenhuma coisa, né? Então, se eu for falar, né, ficar falando aqui para vocês sobre cada uma dessas habilidades, ou que seja o segmento de comando, como está acontecendo agora, eu posso esquecer de coisas importantes, né? E falar, né, de desenvolvimento de criança autista é muito importante, é um assunto muito sério, né? Então, a gente não pode esquecer nenhum detalhe, né? E para que vocês compreendam melhor, eu acompanho aqui a minha colinha, né? Para que eu não esqueça de nenhum fato importante sobre o segmento de comando, que é o nosso assunto de hoje, né? Então, a importância do segmento de comando, certo? Deixa eu aumentar minha tela aqui. O segmento de comandos desempenha um papel fundamental no desenvolvimento da criança autista. Ele não apenas estabelece as bases para a comunicação verbal, mas também é essencial para a interação social efetiva. Tá? Antes que uma criança possa se comunicar verbalmente, né, ela precisa desenvolver a capacidade de ouvir e responder a comandos de maneira funcional, certo? É importante notar que a fala ecolálica, né, eu não sei se vocês sabem o que é a fala ecolálica que eu estou falando, então é importante notar que a fala ecolálica comum em algumas crianças autistas não é considerada uma fala funcional, certo? Então a ecolalia é uma repetição de várias vezes, que também pode ser uma estereotipia vocal, né? A criança fica repetindo várias vezes um som, ou várias vezes uma palavra. Isso não é uma fala funcional, certo? Por que eu estou falando isso? O objetivo é que a criança demonstre consciência e compreensão do pedido feito, que aí entra o segmento de comando, né? Respondendo de maneira apropriada ao contexto da coisa, certo? Então vamos lá. Como saber se a minha criança, né, responde, né, como que a gente sabe como uma criança responde de uma forma funcional, né? Então, o objetivo é que a criança demonstre consciência, certo? Como saber se essa criança tem consciência e compreensão do pedido que foi feito, tá bom? Respondendo de maneira apropriada ao contexto. Como saber isso? Então, são 4 etapas, né? 4 partes que a gente vai falar aqui. Então, a primeira delas é um pré-requisito, né? Vamos ver qual seria. Estabelecimento da base para comunicação e interação social. Isso é um pré-requisito, certo? Audição funcional. Desenvolvimento da capacidade de ouvir com propósito, né? Consciência. Demonstração de compreensão aos pedidos feitos. Resposta apropriada. Execução de ações correspondentes ao comando recebido.
queria pensar aqui espero que eu consiga, num exemplo prático para nós, tá? Deixa eu ver um exemplo que acontece aqui em casa. Então, eu falo com o Yuri, né? Yuri, pegue as meias e prenda no prendedor, né? Eu posso, às vezes, já aconteceu, né? Hoje o Yuri tem 5 anos, quando eu comecei a desenvolver segmento de comandos e as outras 9 habilidades nele, ele, claro que ele não compreendia, ele não sabia o que era aprendedor, não sabia o que era aprender, né? Meia, né? Então, a gente acaba tendo que precisa do contato visual, né? Que é aquela habilidade primordial, né? Fundamental, que é a primeira de todas, né? O contato visual, a nossa primeira habilidade, que a gente não é a mais importante, tem igual importância, todas elas têm igual importância, portanto, mas o contato visual é muito importante. Eu vou dizer, Yuri, pegue a meia, né? Vou apontar, isso é uma ajuda gestual. Ele pega a meia, mas para que ele pega a meia, né? Para aprender no prendedor. Mas o que é o prendedor? Né? Então, isso é pré-requisito, né? Estabelecimento da base para a comunicação e interação social, né? Que ele tem que olhar para mim, ele tem que seguir o meu comando, mas a audição é funcional, né? Desenvolvimento da capacidade de ouvir com propósito. Qual que é o propósito? Prender, né? Prender a meia no prendedor, né? A consciência, a demonstração de compreensão aos pedidos, né? Compreender o que eu estou pedindo, né? Então, pegue a meia, prenda no prendedor, entendeu? Resposta apropriada, execução de ações correspondente aos comandos recebidos, né? Então, o nosso objetivo no segmento de comando é que a criança faça o que está sendo pedido, né? Só com muita repetição, tá bom? Claro que tem tudo isso, tem que ter muita paciência, não é. Vamos falar bastante disso aqui também. A atenção seletiva ao som, né? Também é uma questão importante a ser falada. Então, vamos lá. Um aspecto crucial do desenvolvimento de respostas a comando é a capacidade da criança de prestar atenção seletiva à voz da pessoa que está fazendo o pedido, né? Essa habilidade é fundamental para que a criança possa distinguir e priorizar as instruções verbais em meio a outros estímulos sonoros do ambiente, certo? Digamos que o teste mais elevado, digamos assim, que a criança vai sofrer é lá dentro da sala de aula com outras crianças, mas também poderia ser numa festinha, qualquer coisa. Mas lá na sala de aula, diariamente, tem vários sons, vários estímulos, né? E a criança precisa responder a um comando de um professor, de um cuidador, de um atendente terapêutico, de alguém que está lá, em meio a tanto estímulo visual, em meio a tantas coisas, né? Então, seria lá o ápice da coisa, né? A criança em meio a tantos estímulos, né? Ainda responder a um comando. Aí sim, ok, né? Aí todo esse desenvolvimento do segmento de comando teve sucesso. Não só na escola, mas em vários ambientes com várias outras pessoas. Esse é o objetivo, né? Por isso que a gente precisa desenvolver essas habilidades, né? Elas estão falando de um espectro, certo? Hoje em dia, eu não sei se é porque eu não converso tanto com as pessoas, porque eu sempre estou aqui, estou no Instagram, eu tô conversando mais pela internet com as pessoas. Pessoalmente não é tanto. Mas, quando eu recebi o diagnóstico do Yuri, quando ele tinha 1 ano, era muito falado que assim, meu Deus, mas querem robotizar as crianças autistas. Ou então, criança autista não tem tempo nem de brincar, porque toda hora tem que estar desenvolvendo. Existiam várias falas, assim, sabe? De uma certa escassez de compreensão do que é desenvolver uma criança autista. Porque, ora, digamos que para que a criança aprenda aquela habilidade, desenvolva aquela habilidade e conviva melhor em sociedade, tenha maior independência,
ela precisa, sim, de muita terapia, não só em ambiente terapêutico, numa clínica ou qualquer outra coisa, mas em casa, muito desenvolvimento dessas habilidades, né? E com isso a criança aprende, depois de muita repetição, e a criança acaba fazendo de uma forma automática em vários outros ambientes com as outras pessoas também. Tá, mas outra fala muito comum que diziam que querem curar, inclusive eu fui acusada de querer curar o autismo do meu filho através desse desenvolvimento, através do que eu queria desenvolver nele, através do que eu estudei, através do que eu queria fazer com o meu filho. Eu, como mãe, eu quero que o meu filho desenvolva. Eu sei que o autismo não tem cura, mas eu sei que é um espectro que a criança pode sair de um nível 3 e vir para o nível 1, mas não é um passe de mágica, certo? E o Yuri é não verbal, ele é nível 2, já foi nível 3. Ah, mas a Mari quer que o Yuri seja nível 1 um dia? Sim, eu quero. Eu quero que meu filho seja nível 1, eu quero que meu filho vá para a faculdade, eu quero que meu filho... Hoje meu filho tem que ir para o primeiro ano, e ainda precisa ser desenvolvido, está no primeiro ano do ensino fundamental, e precisa desenvolver muitas habilidades ainda. Por quê? Porque isso tudo é base do ensino, isso tudo é base para a vida dele, é base para o futuro, é base para a universidade. Tá bom? Então vamos lá. Para desenvolver essa habilidade, é importante criar um ambiente onde a voz do terapeuta, do educador, lá no rodízio de habilidades, é aplicador. Eu, mãe, o pai, o irmão, a avó, no rodízio de habilidades se chama aplicador. Por que não é familiar? Porque pode também uma pessoa que não é da família ser. Pode também, por que não é terapeuta? Porque nós não somos terapeutas, mas um terapeuta também pode estar. Então, são 5 terapeutas que cabe, 5 aplicadores, certo? Então, é chamado de aplicador. Então, para desenvolver essa habilidade, é importante criar um ambiente onde a voz do terapeuta, ou educador, ou familiar, no caso nosso, aplicador, se destaque. Isso pode ser alcançado através do uso de um tom de voz claro e distinto, bem como pela minimização de ruídos de fundo durante as sessões, né? Durante as brincadeiras, durante os exercícios, durante várias coisas aí que pode ser chamado, né? Mas o importante é desenvolver essa habilidade, certo? Então, ambiente controlado, criar um espaço com mínimas distrações sonoras, certo? Voz clara, utilizar um tom de voz distinto e bem articulado. Proximidade, manter-se próximo à criança ao dar comandos. Reforço positivo, elogiar a criança quando ela demonstra atenção à voz, mas principalmente quando ela faz o comando, né? Seja ele como for, com ajuda física, com ajuda gestual, com ajuda ou de uma forma totalmente sozinha, né? Muito mais, né? Esse é o nosso objetivo. Entendeu? Então é isso que a gente precisa. Por quê? De novo, toda vez, qualquer habilidade que for desenvolvida aí na sua criança, na sua casa, a gente não tem como concorrer, né? Não existe como sabe. Nós, aplicadores, terapeutas, nós temos que ter um ambiente controlado, sim. Por quê? Como que nós vamos concorrer com uma televisão, com um tablet, com um celular? A criança não vai prestar atenção na gente, é uma concorrência desleal, né? Porque a criança vai querer assistir lá o que ela quer, né? Ou então o próprio hiperfoco da criança, ou então uma coisa que ela ama muito, por exemplo, desenhar, pintar, como é o caso do Yuri. Ele quer muito ficar pintando aves. Então, se tiver ali lápis de cor e uma ave para ele colorir, é óbvio que ele não vai fazer o comando que eu estou pedindo. E tão pouco, nem uma vez, quanto mais 10 vezes, né? Pra gente fixar ali aquela primeira etapa e, de fato, ter um começo, meio e fim daquela sequência que a gente está propondo. Então, a televisão, definitivamente, né? Os eletrônicos são muito prejudiciais a qualquer criança, uma criança autista mais ainda. Certo? Seguimos aqui, né? Você tem qualquer coisa, vocês conseguem voltar ao vídeo, né? Vamos lá. Ou me perguntar nos comentários, gente, vocês podem falar comigo em vários momentos, né? Ou no direct do Instagram, ou pelo WhatsApp, ou enfim, aqui pelos comentários, né? Evitando comandos condicionados. É claro que demora um pouquinho, né? Então, vamos lá. Para responder, porque eu sou uma só aqui, e eu tenho o Yuri, né, que é a minha prioridade, mas vamos lá. Evitando comandos condicionados, vamos lá. Ao trabalhar com crianças autistas no desenvolvimento de respostas
a comandos, é crucial, né, evitar a tendência de comandos condicionados. Comandos condicionados são aqueles que a criança aprendeu a responder de forma automática, sem necessariamente compreender o significado por trás da instrução. Ou seja, vamos lá, o mesmo exemplo. Yuri, pegue a meia e prenda no prendedor. Depois de muito a gente desenvolver essa questão, já vai estar lá, né, o varalzinho com os prendedores, vai estar a meia, né, aí a gente vai poder simplesmente dizer várias vezes para ele até que ele faça o comando. O Yuri vai pegar a meia, ele vai prender no prendedor, certo? Então, isso já está condicionado, ele já aprendeu, ele já entende. Então, para ele é muito simples fazer, né? Nesse momento, a gente precisa ter a compreensão de que esse segmento de comando já está condicionado. Ele já faz, ele já entende o que é a meia, o que é prender no prendedor. Então, a gente precisa, de repente, colocar outro, né? Claro, outros exercícios de segmento de comando, com certeza, mas vamos supor que ele está condicionado a pegar a meia e prender no prendedor. Por que ele não pode segurar a meia e fixar no prendedor? Então a gente vai estar dando o mesmo comando de uma forma diferente, porém não vai ser condicionado, né? Então, para garantir um aprendizado genuíno, é importante variar os comandos e observar cuidadosamente se a criança está realmente entendendo o pedido ou apenas reagindo a um padrão familiar, né? Aquela compreensão que eu falei do que a criança tem que compreender, né? Então, isso pode ser feito alterando o contexto, a forma de apresentação ou a sequência dos comandos, que foi um exemplo simples que eu dei da meia, né, e prender no prendedor, mas que pode ser feito de várias outras formas, certo? Então, a variação de comandos. Então, a gente tem aqui 4 formas, né, que eu vou passar para vocês agora. Então, a variação de comandos. Utilize diferentes palavras e frases para o mesmo tipo de instrução. Mudança de contexto. Né? Apresente o mesmo comando em diferentes situações e ambientes, que também falei, a variação de ambientes e a variação de pessoas também é importante. Isso também faz parte lá do rodízio de habilidades, né? Por isso que é um rodízio. A gente faz cada uma das 10 habilidades com pessoas diferentes e ambientes diferentes, para ter tudo no mesmo propósito de cada uma das habilidades, né? A observação atenta. Avalie se a resposta da criança demonstra compreensão ou é apenas uma reação automática, certo? Instrução gradual. Insira novos comandos de forma progressiva, garantindo a compreensão antes de avançar, certo? Como eu disse, é só vocês voltar o vídeo, qualquer coisa, né? E também me perguntar. Então, vamos lá. Seguindo aqui. Associação entre significante e o significado. Também falei, através do exemplo que eu estou dando para vocês, do Yuri, pegue a meia e prenda no prendedor. Vamos lá. Associação entre significante e significado, tá? Um aspecto fundamental no desenvolvimento da compreensão de comandos é a capacidade da criança de fazer a associação entre o significante, que é a palavra ou frase usada no comando, e o significado, que é a ação ou respostas esperadas, certo? Essa associação é crucial para que a criança possa responder de forma apropriada e funcional ao comando recebido. Né? É aquela coisa que eu falei. Então, Yuri, pegue a meia, prenda no prendedor. Como que ele vai seguir um comando se ele não sabe, obrigada, se ele não sabe o que é meia, o que é um prendedor, o que é prender, né? Então, tudo isso tem que ser observado e desenvolvido na criança para que ele siga um comando, né? Não adianta nada nós ficar lá pedindo para a criança fazer uma coisa que ela não está entendendo. Então, existe uma etapa para o segmento de comando, que é, primeiro, mostrar o que é a meia, mostrar o que é prender. Então, a gente vai fazer
a gente vai fazer aquela proposta primeiro, a criança vai visualizar, aí já está a importância do contato visual que a criança está fazendo, observando, e depois vem a imitação também, né? Enfim, para seguir o comando. Para seguir esse comando, é importante saber o significante e o significado da coisa, né? Então, vamos lá. Técnicas visuais. Utilize cartões com imagem, objetos reais ou demonstrações visuais para ilustrar o significado dos comandos, né? Que é o nossos PECs, né? Que nem, bom, se a gente for pensar numa sequência de escovação de dente, né? A criança vai ver ali a pasta de dente, vai ver a escova de dente, né, nos PECs, né, ali direitinho, e aí daí vai ter a figurinha da criança segurando a escova de dente, escovando o dente, né. Então, é um segmento de comando visual, né, que a criança está seguindo. Então, também é uma forma, né, uma técnica de visual, né, que funciona muito bem, inclusive, né. Então, demonstração prática, né, mostre à criança a ação esperada, que eu estava falando antes também, né? Então, a gente vai fazer ali, né? Que nem pegue a meia e prenda no prendedor. É claro que nós vamos ter a meia, nós vamos ter ali o varal, não sei como é que vai ser, e também os prendedores, né? Obviamente, né? Então, a gente vai mostre à criança a ação esperada, realizando você mesmo e guiando fisicamente a criança através do movimento. Certo? Você também pode pegar a criança, né? Levemente, pega a meia, vai ali e coloca. Tudo isso é uma etapa, a etapa 1 do processo todo, né? Então, a repetição consistente. Use os mesmos comandos de forma consistente em diferentes contextos para reforçar a associação, certo? De novo, consistência, repetição, todos os dias. Desenvolver aquela habilidade, tudo isso, a sinapse neural que a criança vai fazer, que mais? Enfim, tudo isso junto, quanto mais pessoas estiverem ali, a variação entre pessoas e o ambiente, tudo isso num contexto que vai chegar num propósito, que é o propósito da criança saber identificar um comando e fazer ele, né? Certo? Então, vamos lá. Aqui, novamente, vamos falar sobre aplicação prática de comandos, tá? Pessoal, então se vocês estão gostando aqui, né, porque estão aqui acompanhando até agora esse vídeo, já vai deixando aí o seu like, né? E também se inscreva no canal e também já acione aí os sininhos todos aí que o YouTube tem, tá? Porque ajuda muito, né? Até vocês, inclusive, porque acaba que o YouTube mostra mais dos meus vídeos para vocês. E assim eu ajudo vocês me ajudam e assim a gente vai se ajudando cada vez mais, tá bom? A aplicação prática de comandos. A aplicação prática de comandos deve ser realizada de forma estratégica e gradual, certo? Uma abordagem eficaz é começar fazendo um pouco do que a criança quer, certo? Estabelecendo assim uma conexão positiva e depois introduzindo o comando da semana definindo no planner, né, no caso, né, ou no rodízio de habilidades, tá? Coloquei aqui no planner. Também pode ser. É que eu uso um planner também para desenvolver o Yuri. Essa técnica ajuda a manter o engajamento da criança e a tornar a experiência de aprendizado mais prazerosa, certo? Então, de novo, eu vou seguir sempre no mesmo exemplo da meia e do prender, né? Vamos lá. Então, eu apresentei ali para o Yuri e mostrei para ele como a meia, né? E pegar a meia e prender no prendedor. Então, eu fiz isso, mostrei pra ele, mostrei a meia, mostrei o prendedor, o varal, como que fazia, tudo mais. Aí eu observo o que ele vai fazer, né? Vou ver o que ele vai fazer. Será que ele vai pegar o prendedor, vai tirar o prendedor e vai prender na meia? Ou vai pegar a meia e vai enfiar na mão? Não sei. Várias coisas podem acontecer.
né? Então é bom observar o que ele está compreendendo, porque aí também te dá um caminho a ser seguido, né? E a criança está ali numa forma bem natural dela, se adaptando àquela questão, certo? Então é crucial seguir o plano estabelecido pelo que você está planejando ali, né? Então, o que você quer fazer, né? Então, você já tem um plano aí na sua cabeça antes de começar, né? Então, o objetivo, né? Eu coloco o plano por causa do planner, por causa do rodízio de habilidades, né? Então, qual é o objetivo de hoje, no caso? É que ele compreenda que a meia tem que ser colocada, prendida no prendedor, certo? Então, respeitando os objetivos e etapas definidos, né? Por você, né, para sua criança. Então, pular etapas pode comprometer o processo de aprendizagem, enquanto seguir o plano garanta um processo consistente e adequando às necessidades individuais da criança. Toda a atividade, todo o exercício proposto por você para a sua criança precisa ter um começo, meio e fim. Eu sempre vou bater nessa tecla, certo? Ah, mas é tudo muito natural, esperar que a criança também faça, tudo bem. Até pode ser. Mas, no momento que você propõe, que o Yuri, eu proponho para o Yuri, pegue a meia e prenda no prendedor, ele precisa pegar a meia, prender no prendedor. Então, existe um começo, um meio e um fim. No momento que o Yuri pega a meia e ele quer jogar para cima, ele quer jogar pela janela, ele quer pular em cima da meia, e então tá, pode fazer isso, pode fazer o que você quer. O que eu estou passando de informação para ele? Que se ele não quiser fazer, tudo bem, não faz mal, pode seguir, não tem problema. Ele vai entender que toda vez que ele não quiser fazer qualquer outro exercício, qualquer outra coisa proposta, se ele não quiser fazer lá na escola um trabalhinho, como os outros coleguinhas dele estão fazendo, ou da forma dele fazer o trabalhinho, ele não quiser fazer, não tem problema, não precisa fazer. Aí sim, o Yuri tem 5 anos e ele entendeu que se ele não fizer o processo do começo, meio e fim e fazer o que está sendo proposto a ele naquele exercício, se ele entender que ele não precisa fazer, hoje ele tem 5 anos, mas amanhã ele vai ter 10, ele vai ter 12. E ele, aí com 12 anos, ele sabendo que ele não precisa fazer, se ele não tiver vontade, se ele não precisa, não. Por quê? Porque foi passado para ele, quando ele era menor, que se ele foi entendido por ele, que não tem problema ele não fazer. Só que na vida de uma criança maior, de um adolescente autista, de um adulto autista, não funciona assim. Porque aí a sociedade em si, nós mesmos, vamos querer que ele faça. Vamos querer que ele lave a louça, que ele varra a casa, que ele faça uma tarefa, que ele lá no trabalho faça o que é proposto para ele fazer. E não vai estar tudo bem se ele não fizer. Então, qualquer exercício sobre qualquer habilidade que for desenvolvida na sua criança, seja com você, seja com a babá, seja com um terapeuta, seja em qualquer ambiente, com qualquer pessoa, existe um começo, um meio e um fim e precisa ser cumprido, certo? A gente quando não diz tudo bem, não precisa fazer para uma criança que é autista ou para qualquer outra criança, a gente está passando um atestado de incapacidade para essa criança. Você é incapaz de fazer, então não precisa fazer. Porque você é autista, então você não precisa fazer. Tá bom, gente? Nós temos que tomar cuidado dessas coisas. Então, assim, tô aqui ensinando, falando para você sobre a importância de como praticar, né, a aplicação do segmento de comando, mas eu também me sinto obrigada, né, me sinto no dever, não é obrigada, no dever de falar essas coisas para vocês, sabe? É claro que a compreensão, o livre-arbítrio, você vai fazer ou não, é com você, mas eu me sinto no dever de falar essas coisas, sabe? Porque às vezes a gente não entende por que não tá dando certo, por que aquilo ali não tá funcionando, e às vezes, por isso que os terapeutas, eles estudam muito, as pessoas estudam muito para desenvolver crianças autistas, como eu falei antes, é um assunto muito sério, é importante saber lidar, né? Por isso que vocês estão aqui vendo esse vídeo, e também muitos outros, e com certeza vão atrás de cursos e saber mais e mais sobre a sua criança,
Nós pais, eu, mãe do Yuri, eu tenho que saber do meu filho. Eu tô aqui passando para vocês o que eu estudei, o que eu aprendi, o que eu entendo, e através do Autismo Filho Planner é isso que eu quero mostrar para vocês, ensinar vocês, é minha missão, digamos assim. Mas vocês aqui que tem vão ter a compreensão e o entendimento, o livre-arbítrio de fazer ou não, né? Mas eu me sinto realmente no dever de falar algumas coisas. Então, vamos lá. Então, já falei antes, é crucial, né, que o plano estabelecido por você, né, seja respeitado, né, com os objetivos e tudo mais. Tá, mas a gente tem 4 etapas aqui, né, para observar ou fazer. Então, vamos lá. 1. Conexão inicial. Então, realize uma atividade de interesse da criança. É bom, é aquela coisa que eu falei para vocês, deixar a criança fazer ali o que né? Para começar, introdução do comando. Apresente o comando da semana, né? Do dia, no caso, do segmento de comando, enfim, de forma clara e simples. Prática guiada. Auxilie a criança na execução do comando, se necessário. É aquela coisa que eu falei, vamos observar o que vai fazer, né? Se você já não está compreendendo aquilo ali, né? Ou então o que está entendendo, né? E daí mostrar o que deve ser feito. Né? O reforço positivo, elogie e recompense, né, se for o caso, a criança por suas tentativas e sucessos. Quando eu falo recompensa ou elogio, né, eu não falo, não quero dizer, já logo vem na cabeça da maioria das pessoas que reforço positivo é dar comida, dar um doce, né, dar o celular, né. Hoje em dia é muito comum isso acontecer, mas não é necessariamente a coisa mais certa a fazer, ou então, digamos que a única coisa a ser feita, né? Porque muitas vezes a gente pode usar uma coisa que a criança gosta muito, como um hiperfoco, ou como uma criança que desenha, que gosta de brincar com Lego. Ai, que bom, você fez tudo direitinho, agora você pode brincar lá com o seu Lego, você pode desenhar, você pode brincar com seus, no caso do Yuri, desenhar seu pato, aí sim, pode, entende? Então, reforço, a cosquinha, beijinho, né? O Yuri é muito carinhoso, ele adora cosquinha, beijinho, abracinho, né? Inclusive, ele usa dessa artimanha às vezes para não fazer as coisas, né? Mas, enfim. Então, vamos lá. Respeito às etapas de desenvolvimento, né? Então, vocês com certeza nesse momento vocês já entenderam, né, que existem etapas e que existe, enfim, a gente precisa respeitar cada etapa dessa criança, né? Sem querer forçar a criança a desenvolver, a fazer, né, um objetivo que de repente ela ainda não desenvolveu algumas coisas que são primordiais nela, né? Primeiro. Então, vamos lá. Gente, eu tenho que falar para vocês também que na descrição desse vídeo, tá? Vai ter o link para um e-book que eu fiz para vocês, que aí vocês podem adquirir, se for o caso, que tem 10 exercícios para desenvolver o segmento de comando na sua criança. Tá? Como eu falei antes, me perguntaram, né, o que é o rodízio de habilidade, enfim, afinal o que é, né? Na verdade, o que acontece? Eu não posso simplesmente, o rodízio de habilidade nada mais é que uma técnica de você, aí na sua casa, desenvolver essas 10 habilidades na sua criança. A ponta a outra ponta, né? Então a gente está aqui entendendo o que é cada uma dessas habilidades e para que serve, a importância para desenvolver na sua criança, certo? Aí eu tô passando para vocês exercícios que acontece, é muito difícil às vezes. Vamos então desenvolver o segmento de comando do meu filho, né? Mas como? A gente precisa ser muito criativo, né? Então, às vezes, naquela hora não aparece nenhuma forma de você desenvolver, né? Então, foi pensando nisso que eu criei esse e-book com 10 exercícios, né? Então, cada uma dessas 10 habilidades tem um e-book que tem 10 exercícios que te dá essa ideia, né? Te dá a ideia de como você desenvolve o segmento de comando na criança. Então, na descrição desse vídeo
vai estar lá, né? Então, não tem como, não seria uma forma válida eu simplesmente apresentar para vocês o rodízio de habilidades aqui, aí falar, isso aqui é o rodízio de habilidade, que na verdade é só um modo, uma técnica de você mensurar ali todos os dias o que você fez com a sua criança, anotar também, né? Em que etapa a sua criança está, né? Fica grudado na parede da sua casa. Mas como que eu vou entregar isso para vocês, simplesmente sem antes mostrar a importância de cada uma das habilidades, né? Como desenvolver cada uma das habilidades e também dar aí ideias de exercícios para cada uma das habilidades, entender? Aí depois vem essa outra, depois eu vou falar assim sobre o rodízio de habilidades e também oferecer para vocês. Mas na descrição desse vídeo, então, você encontra para adquirir o e-book 10 exercícios de segmento de comando, tá bom? Então vamos lá, respeito às etapas de desenvolvimento. No processo de ensinar comandos a crianças autistas, é fundamental respeitar as etapas de desenvolvimento individual de cada criança, né? Cada criança tem o seu nível de desenvolvimento, vamos dizer assim, né? Está numa etapa diferente, em diferentes habilidades, né? O que eu quero dizer com isso? Tem criança que já está muito bem no contato visual, né? Mas precisa desenvolver mais segmento de comando, precisa desenvolver mais a imitação, a discriminação cognitiva ou motricidade fina. Então, por isso que existe um rodízio de habilidades, onde todas as habilidades são desenvolvidas, mas cada uma vai estar na sua etapa, cada uma vai estar cada uma vai estar desenvolvida de forma diferente na sua criança, certo? Então, vamos lá. Não se deve pular etapas que a criança ainda não realizou. Pois isso pode gerar frustração e comprometer o aprendizado, né? A criança pode se sentir frustrada, né? Ai, não consigo fazer, né? Mas claro, porque não foi progressivo, né? Não foi aos poucos aprendido até chegar naquele momento. Ao mesmo tempo, é importante estar atento às etapas que a criança já realizou automaticamente, para evitar a estagnação e promover o progresso contínuo, que é aquela coisa que eu falei. Observar antes, né? Ver o que a criança vai fazer. Como eu dei o exemplo, o Yuri pode pegar a meia e jogar para cima, colocar no braço, fazer qualquer coisa, menos prender no prendedor. Mas ele poderia simplesmente pegar a meia e prender no prendedor. Ou seja, já faz aquele comando. Bem, então eu vou partir para um outro tipo de comando, ou fazer um outro exercício, né? Enfim, outra forma de comando, entendeu? Uma coisa que seja um pouquinho mais desafiador para ele. Porque de nada vai me adiantar ficar ali fazendo a mesma coisa, sendo que eu tenho mais coisa para desenvolver, né, naquela habilidade nele. Então, a diversificação dos comandos é crucial para garantir um aprendizado abrangente e funcional. Isso ajuda a criança a generalizar suas habilidades e aplicá-las em diferentes contextos da sua vida cotidiana. Certo? Aí também me veio agora na cabeça de falar, aconteceu uma questão que uma mãe perguntou: Mari, mas meu filho já faz, era sobre contato visual. Meu filho é ótimo em contato visual, ele faz muito bem em contato visual, ele olha muito para mim e tudo mais e assim por diante, né? E eu disse sim, mas ele faz bastante contato visual com outras pessoas? Ele faz bastante segmento de contato visual lá na escola? Ele olha para os amigos, olha para os pares, ele faz rastreio? Então, o que a gente precisa também observar? Se esse segmento de comando está sendo feito da mesma forma em outros ambientes e também com outras pessoas, né? Porque muitas vezes, como é o caso do contato visual, e até o comportamento verbal também. O que acontece? Faz com a mãe, faz com o pai. Pois claro, ele tem muita conexão, é um nível de conexão muito grande entre o pai e a mãe, com o pai e a mãe, né? Ou com um amigo específico. Mas lembrem-se que precisa ter essa mesma habilidade em outros ambientes, com outras pessoas, para generalizar, certo? Então vamos lá, avaliação contínua, tá? São quatro coisas para se observar aqui, como etapa, né?
Então, a avaliação contínua. O que é a avaliação? Nossa, mas agora eu vou ter que avaliar meu filho também, não sei o quê. Na verdade, é uma observação, né? Você vai, com o tempo, já vai ser meio que automático para você. Vai observar. Yuri, pega o copo para a mamãe. Ele vai saber o que é copo, ele vai saber, ele vai trazer o copo para mim, ou então pega o copo e leva no quarto. Então, vai ter vai entender isso, né? Daí vem a Mana pede a mesma coisa. Yuri, pega o copo para mim, leva lá no quarto. Então, aí existe uma variação. Então, você vai entender como avaliar, você vai avaliar, não, ele está seguindo comandos com várias pessoas e em vários contextos, vários ambientes. Então você vai lá no restaurante fazer alguma coisa, né? Lá no carro, entendeu? Lembrando que aqueles comandos que já são muito feitos por ele, a gente meio que deixa já, não, esse aqui eliminou, esse aqui tá fazendo bem, né? Então, Yuri, senta na cadeirinha do carro, Yuri, abre a porta, Yuri, bate a campainha, Yuri, né? A gente consegue, Yuri, lava as mãos, Yuri, né? Então, são coisas que a gente vai vendo, não, tá tudo ok, né? Então, vamos para umas coisas mais difíceis, né? Isso é uma avaliação. Então, monitore regularmente o progresso da sua criança em cada etapa, né? Personalização. Adapte as atividades às necessidades específicas de cada criança, né? Da sua criança, no caso, né? Personalizar, né? Que é a mesma coisa. Eu tô vendo que meu filho já faz tudo isso, já tá tudo certo, né? Já entende o significado das coisas e o que é para fazer, né? Então, dessas coisas, inclusive, né? Aí vamos adaptar, vamos fazer outras coisas, vamos para outros ambientes, vamos lá para a fazenda, vamos lá para a praia, com outros objetos, com outro ambiente, outro contexto. E vamos lá, vamos sempre desenvolvendo cada vez mais segmentos de comando. Tá na sala de aula, o que a professora está falando? Né? Ultimamente as pessoas têm lá, a pessoa da terapia tem falado que o Yuri está fazendo tudo direitinho, está seguindo os comandos, tudo bem, então legal, né? Tudo certo. Progressão gradual. Avance para a próxima etapa apenas quando a atual estiver bem consolidada, certo? Diversificação. Introduza uma variedade de comandos para promover a generalização das habilidades. Então, a gente pode dar mais de um comando numa coisa só, né? Que eu falei antes do exemplo. Yuri, pegue o copo, leve no quarto. Então ele tem que saber o significado do copo, do quarto, de pegar e levar, né? Então isso seria uma segunda ou terceira etapa, né? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de segmento de comandos, né? Como eu falei antes, esse vídeo faz parte aqui de uma playlist chamada 10 habilidades do rodízio de habilidades, né? Nossa, me deu um branquinho aqui agora. E aí, vão ter mais 9 habilidades aqui, né? Onde eu falo da importância de por que desenvolver, né, na sua criança, né? E eu espero muito estar colaborando aí com o desenvolvimento dessa criança e com você, né? Tá bom? Então compartilhe, comente, deixe seu like, né? Veja na descrição que eu tenho aí exemplo, tem o e-book que eu tô que vocês podem adquirir, né, para desenvolver melhor o segmento de comando aí em casa da sua criança, certo? Obrigada, até o próximo